Hum, Olá pessoal, aqui é Américo Antônio, administrador da Scholarship. Esse é mais um vídeo acerca de bolsas de estudo para o exterior. Aqui vou explicar exatamente dicas de bolsas de estudo, como conseguir uma bolsa de estudo, porque muitos apresentam dúvidas, como concorrer para certos países e assim em diante. Primeiro dizer que Scholarship é uma comunidade muito grande e nós queremos que todos consigam bolsa de estudo, que todos lutem e que as coisas possam correr bem para todos, né? É isso que nós queremos. O objetivo da Scholarship é estar a ajudar as pessoas, fornecer assistência, partilhar bolsas, abrir sessões de dúvidas e assim em diante. Aqui eu vou falar no sentido das bolsas gerais, como as pessoas podem ter, eh, ter oportunidades, como podem correr atrás de oportunidades e como podem ganhar essas oportunidades. O primeiro ponto é o seguinte: para concorrer a uma bolsa de estudo, surgem muitas questões. Média, que documento eu devo ter? As pessoas preocupam-se muito com os documentos, média e tal. Primeiro dizer que bolsas de estudo, cada programa é diferente, cada programa tem os seus requisitos, que é uma coisa muito diferente. Se um programa pode pedir, por exemplo, média mínima 14, a outra pode vir e não pedir média mínima. Tipo, qualquer média você pode concorrer para essa bolsa de estudo e isso é totalmente normal nas bolsas de estudo. Então, o primeiro ponto, vou falar dos documentos, depois vou tocar nesse ponto. Os documentos, primeiro tem de ser um candidato que terminou a 12ª classe. Os que estão na 11ª podem concorrer para intercâmbios, não necessariamente bolsas tipo bolsas de estudo para fazer licenciatura, são intercâmbios que são de meses para fazer em alguns países. Os Estados Unidos lançam muito intercâmbios. Agora o que acontece? Quando você termina a 12ª classe, dá um certificado da 12ª classe, que você tem que levar esse certificado da 12ª, na maioria das vezes, organizar certificado da 12ª classe, caso não tenha passaporte, começar a tratar passaporte. Ter BI é bom, algumas bolsas pedem BI, mas tem algumas que pedem diretamente passaporte, mesmo que seja uma boa média, se você não tem passaporte, as coisas tornam-se meio complicadas, então é necessário que tratem essas coisas antecipadamente. Então, é basicamente isso. Então, devem ter certificado, passaporte. Depois de passaporte, esses são os documentos básicos: certificado, passaporte, BI. Para quem não tem condições de tratar passaporte, então já pode ter BI. Então, após ter BI, passaporte, certificado, ou BI, passaporte, ou BI certificado, ou passaporte certificado, tem que ver os documentos subsequentes, como é. Se terminaste a 12ª, podes pedir carta de recomendação a um dos seus professores para dar, que é um dos requisitos não obrigatórios, mas são essenciais para a candidatura, para a submissão de candidaturas. Ou também pode pedir que o professor faça, tipo um professor ou um mentor ou um explicador que seja próximo de ti para fazer isso. Então aqui eu mencionei 3 documentos por enquanto: BI, certificado ou passaporte certificado, carta de recomendação. Outros documentos são documentos que você pode fazer sozinho, como carta de motivação, é algo que você pode elaborar sozinho. CV é algo que você pode elaborar sozinho, que normalmente em todas as bolsas de estudo pedem esses documentos, dependendo dos programas, a maioria pede. Se não pede esses documentos, significa que a bolsa pede poucos documentos e outras coisas são que você vai preencher no site, tem os dados pessoais e tal, universidades que querem, não sei o que, isso também varia muito. Então é basicamente isso, que como as coisas funcionam, né? Então organizar os documentos é o passo primordial. Estudar os pontos principais da bolsa com as pessoas que já passaram pelo processo, ou a scholarship, a minha organização, a nossa equipa promove assistência que pode facilitar na busca dessas bolsas e como se aplicar nessas bolsas, né? Então é basicamente isso que devem saber
para antes de concorrer a uma bolsa, organizar os documentos. E segundo ponto também é sobre quais bolsas se aplicar, quais são as melhores bolsas, quais bolsas devem se aplicar, não sei o que. Alguns já conhecem alguns programas, porque talvez já viram que alguém já passou do tal programa e tal. Mas, após a organização dos documentos, se por exemplo eu quero só para países falantes da língua portuguesa, normalmente os documentos sempre vão pedir em português. Mas se eu quero para um país diferente da língua portuguesa, que fala tipo uma outra língua diferente do português, nomeadamente, eles sempre pedem certificado traduzido para a língua local do país ou para inglês. Por exemplo, para quem concorre à Rússia, os documentos, quando passam na primeira fase, pedem em russo. Mas tem pessoas que concorrem para a Turquia, tem que traduzir para inglês. Tem pessoas que concorrem para a Romênia, tem que traduzir para inglês. A maioria dos países pedem documentos em inglês. Então aqui surge o ponto, após a organização dos seus documentos, devem traduzir os documentos para inglês. Eu, principalmente, estou na Rússia, meus documentos estão em russo, mas eu, Américo, tenho todos os documentos traduzidos para inglês. Todos os documentos meus estão traduzidos para inglês. Traduzi antes mesmo de ganhar, porque eu concorria para outras bolsas. Então é basicamente isso. Devem ser muito ágil, procurar e fornecer as direções certas e ver tudo adequadamente para não poder sofrer com algumas coisas. Então é basicamente isso, as pessoas devem prestar atenção nos documentos, nos editais e sempre ler informações. Sempre é obrigatório, sempre ler informações que facilita na preparação das coisas, né? Requisitos e critérios de elegibilidade, sempre lerem essas coisas. Então qualquer dúvida vocês vão deixar ficar, a Scholarship está convosco do início ao fim, estamos juntos nesse processo e se tiverem mais dúvidas deixem nos comentários ou nos grupos da Scholarship ou no e-mail da Scholarship e estamos juntos.